Olá, amigos! Vamos a falar de um tema muito interessante hoje. Vamos a falar do tema por que adoecemos. Você sabe que quando nós vamos onde um médico e perguntamos a ele por que temos alguma doença, normalmente eles falam que não sabem. E se você revisa os livros dos médicos da universidade, dos estudos, então você vai ver que os mesmos livros dizem causa da doença desconhecida, a maioria dos casos. Porque a verdade é que a indústria farmacêutica, que é o que está controlando a educação dos médicos, então eles não permitem que ninguém vá saber qual é a causa da doença, ou eles não permitem que se ensine a causa de uma doença. Porque se você sabe a causa de uma doença, então você pode eliminar a doença quando está eliminando a causa. Tão simples é isso, amigos. E por isso, quando nós falamos da medicina, então não estamos falando realmente de saúde, estamos falando de medicina, não de saúde. Porque a medicina é um negócio, não tem muito que ver com a saúde. Claro, se você tem um acidente e o médico vai fazer uma cirurgia, então é muito bom isso, e eles sabem como fazer isso. Mas se se trata de uma diabetes, de um câncer, alguma coisa assim, eles não sabem o que fazer. Eles usam medicamentos que nunca vão a melhorar a condição. Quase sempre estão trasladando a causa de uma parte do corpo a outra. E nunca nos estão curando. Por isso estão falando das doenças crônicas. A doença crônica é uma doença que o médico não sabe como curar. E vamos a ver, porque se nós sabemos as causas das doenças, então podemos evitar as doenças. Claro, não vai servir isso para a indústria farmacêutica, porque eles querem desenvolver o mercado e não querem matar o mercado. Por que nós adoecemos? Por que adoecemos? Bom, quando Deus nos fez, nos deu um corpo para trabalhar, porque Ele colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, e para fazer trabalhos físicos, atividades físicas. E nós hoje em dia quase não fazemos nada de atividades físicas, porque nós vamos em carro ao trabalho, ou no ônibus, ou trem, ou como seja, ou a moto, mas não vamos caminhando ao trabalho, normalmente não. Depois, muitos dos trabalhos hoje em dia são sedentários, estamos sentados todo dia. Voltamos a casa, o que fazemos? Exercício? Não, normalmente não. Vamos a sentar-nos frente do televisor, no sofá, onde estamos cômodos e todo o que estamos movendo é o dedo para buscar um novo programa no televisor. Então, isto todo é exercício que nós estamos fazendo. Mas o corpo precisa do exercício. Quando se trata de alimentos, quando precisamos dar força a este corpo, o que vamos a fazer? Vamos a uma loja como esta que temos aqui no quadro, no centro do quadro, que está cheia de garrafas, de latas, de bolsas e de todo tipo de cores. Vamos encontrar lá, e todo tipo de coisas. O que menos encontramos lá são alimentos naturais, alimentos que têm ainda nutrientes, mas encontramos coisas que estão cheias de aditivos, de químicos e de colorantes e todo tipo de coisas que não deveriam estar dentro dos nossos corpos. Agora, se temos um pouco mais de dinheiro, então vamos a comer já
como um rei e vamos a comer um hambúrguer. Ou, se temos muito dinheiro, vamos ao McDonald's, que é o assassino mais grande do mundo, um dos assassinos mais grandes do mundo, e nós temos suficiente inteligência para comer uma carne que nós sabemos de que é feita. Ninguém sabe de que se faz as hamburguesas os hambúrgueres de McDonald's. Ninguém sabe. Mas nós confiadamente comemos esta porcaria. Depois, se temos mais dinheiro, então vamos a comer uma carne. E como o churrasco não tem suficiente gordura ainda, então que pedimos com queijo para estar seguro que tem muita quantidade de gordura, porque nós gostamos da gordura, não? E depois, se queremos pão, o pão é bom quando está bem branco, porque nós somos alérgicos para as vitaminas, os nutrientes. Nós queremos só as calorias vazias. Isso nós gosta. Então, assim estamos maltratando ao nosso corpo. Estamos enchendo o estômago, mas não recebemos nada de nutrientes. E quando se chega a sede, então, ao invés de usar água, os jovens estão usando os refrigerantes, os adultos usam o vinho, a cerveja, o que seja. Mas água não, porque isso sabe muito feia e tem muitos tóxicos dentro também, verdade? Então, é melhor não beber. Equivocado, amigo, porque nós precisamos água, porque nosso corpo, a maior parte do nosso corpo, uns 65% do corpo, é pura água. Assim que, ao fim e ao cabo, então, terminamos com suficientes causas para a doença, para adoecer. Agora, só conheço 5 diferentes causas para as doenças, isso é tudo. A primeira é toxemia, a segunda é acidose, falta de oxigênio, falta de nutrição e desidratação. São 5 coisas, isto tudo, não existe mais coisas para doenças. Claro, podemos ter acidentes e problemas de nascimento, isso sim, mas isso já não são coisas que nós estamos necessariamente produzindo nós mesmos e não com o estilo de vida. Então, temos estas 5 causas de doenças. Agora, os médicos convertiram tudo isso em 40.000 diferentes doenças, que não sei quem pode lembrar todas as doenças que eles inventaram. E também a farmácia agora está produzindo mais ou menos 50.000 diferentes medicamentos. É incrível o que está sucedendo lá. Tudo isso é um negócio, não tem nada a ver com saúde. Por isso também os médicos se chamam médicos, esta palavra vem de medicamentos, de medicinas. Se eles foram pessoas que sabem de saúde, então chamaríamos a eles saúdicos e não médicos. Eu sou saúdico. Ok, então, seria difícil corrigir estas 5 causas de doença? E quase todo mundo tem os 5 problemas, as 5 causas de doença existem hoje em dia quase em cada corpo. E por isso já não temos pessoas que não estão doentes. Só temos agora pessoas que ainda não têm sintomas e outros que têm sintomas. Mas todos estamos doentes, porque todos temos essas 5 condições. Então, podemos eliminar a toxemia. Aqui temos a toxemia. Aqui temos um quadro uma fotografia do sangue, de um sangue tóxico. E estamos vendo aqui estes picos que tem aqui, o sangue, os glóbulos vermelhos, todos estes picos, são uma sínia de toxicidade. Este é um sangue
um sangue muito tóxico. Aqui temos o mesmo, um sangue muito tóxico. Se você tem sangue assim, então tem que fazer algo. Mas não permitem aos médicos fazer este tipo de fotografias do teu sangue, porque se eles fizeram, então eles se dirão conta como está o sangue e não vão usar medicamentos, vão tratar de melhorar o sangue, mas eles não aprendem estas técnicas na universidade. Ok, se você leva este sangue a um laboratório, o laboratório só vai contar os glóbulos vermelhos, vai dizer, não, está bem, não tem nenhum problema, porque eles não estão vendo a toxicidade dos glóbulos vermelhos. Agora, as toxinas no meio ambiente, no ar, na água, na comida, estão afetando nossa saúde. Não podemos evitar que as toxinas se introduzam em nosso corpo, mas podemos evitar que permaneçam no corpo. Isto é importante, porque nós precisamos respirar, não podemos viver sem ar. Mas o ar é tóxico. Então, os tóxicos vão entrar neste corpo, mas podemos evitar que fiquem aqui dentro. E isto é uma das coisas que vamos aprender durante este seminário que vamos ter de saúde. Ainda que existam fatores fora do nosso controle, há muito o que podemos e devemos controlar. Há muitas coisas que podemos controlar e aqui estão essas coisas, algumas. Por exemplo, podemos evitar de usar alimentos processados e refinados, alimentos de uma fábrica, porque o refinamento e o processamento não faz os produtos tóxicos, só faz perder nutrientes, mas a indústria o que faz é que está misturando tudo isso com muitos aditivos para melhorar o sabor, para melhorar a consistência, para melhorar a vida que podem ter estes alimentos para não apodrecer. E assim tem muitos colorantes, tudo isso estão misturando com os alimentos. E não deveríamos usar nunca um alimento que vem de uma fábrica. Se vem uma fábrica, não há de entrar na tua casa, não importa o que seja. Os químicos do lar. Nós usamos muitos químicos no lar. Um dos piores é o cloro. O cloro é uma coisa terrível, porque é muito tóxico. Em vez de usar o cloro para desinfectar o solo ou qualquer coisa, melhor usamos vinagre, que faz quase o mesmo trabalho e não é tão tóxico, mas o cloro é uma coisa muito tóxica e todos estes odorizadores ambientais que usamos, os produtos de limpeza que usamos, que tem um cheiro muito agradável, tudo isso é tóxico. Precisamos escolher produtos que não têm tóxicos. Depois, produtos da higiene pessoal. A higiene pessoal também. Nós usamos na chuveira, já começamos com o shampoo, que é tóxico. Depois usamos sabão, que é tóxico. Usamos cremes que são tóxicas, usamos deodorante, perfumes e tudo isso é tóxico. Precisamos aprender como encontrar produtos de higiene que não são nada tóxicos. E muitas vezes são muito baratos, muito mais baratos, porque são muito mais simples. Nós fazemos, por exemplo, um deodorante que vem em forma de pó. E isto é tão tóxico que você pode comer isso, porque está feito de produtos que você pode comer. Assim que não é necessário usar todos estes químicos, mas precisamos aprender como evitar tudo isso.
Depois temos a acidose. A acidose é uma falta de equilíbrio entre ácido e base. Nós temos um conteúdo de minerais ácidos e também alcalinos. E estes têm que estar bem balanceados. Se estão fora do balance, normalmente estamos mais ácidos, muito mais ácidos agora. Então, vamos a experimentar doenças. E aqui temos um quadro muito típico. Este aglutinamento que temos aqui dos glóbulos vermelhos, eu chamo isso uma aglutinação proteínica, porque isto vem especialmente por excesso de proteína, que produz muitos ácidos no corpo. Então, assim ficam todos já conglomerados glóbulos vermelhos. E assim não podem transportar oxigênio, porque não podem chegar às células individuais do nosso corpo. Agora, de onde vem toda esta acidez? Vem do estresse, de falta de tranquilidade, alto consumo de proteínas, hidratos de carbono refinados e alimentos ácidos. Todos eles contribuem para a acidez. E a acidez é uma das primeiras causas da doença. Podemos evitar tudo isso? Podemos eliminar o estresse? Sim, se pode. Porque Cristo nos está dizendo que se estamos cansados, que levemos a carga onde Ele. Precisamos ter confiança em Ele. Falta tranquilidade. Bom, estamos trabalhando mais do que o nosso corpo aguenta. Temos que reduzir tudo isso. Alto consumo de proteínas. Precisamos comer tanta proteína? Não, podemos eliminar o consumo de muitas proteínas concentradas, especialmente de animais. Hidratos de carbono refinados. Não precisamos, podemos comer alimentos como Deus os faz. Alimentos ácidos. Também podemos evitar, nestes momentos, alimentos ácidos. Aqui temos uma tabela que nos está ensinando por que faz o excesso de proteínas. A maioria das pessoas estão recebendo um excesso de proteínas. Se você come só vegano, nada de animal, e tudo natural, então você vai receber 2 vezes a quantidade de proteína que nós precisamos. Mas estamos comendo produtos de animal, e muito feijão, muito abacate, muito banana, tudo isso está, e muitas nozes, muitas leguminosas, tudo está muito alto em proteína. E quando temos excesso de proteína, quando o corpo está queimando a proteína para energia, porque não pode usar para outras coisas quando tem excesso, então se forma ácido láctico, se forma ácido úrico, ácido amônico. Tudo isso encontramos no sangue. Ácido láctico encontramos nos músculos, produz muitas dores. Depois produz ácido fosfórico e ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o ácido que temos na bateria do carro. E isso vai queimar muitas células dentro do nosso corpo. O ácido fosfórico ainda é pior. Agora, se temos uma acumulação de muitos ácidos e muitos tóxicos no corpo e não damos a oportunidade ao corpo de desintoxicar, então o corpo vai começar a desenvolver gordura para usar a gordura para estocar lá os ácidos e as toxinas. Assim que está usando isso como um espaço para estocar todas estas substâncias, porque senão elas vão matar-nos, podem danar os órgãos do nosso corpo. Depois temos a desidratação. É quando a quantidade de água que sai do corpo é maior que a quantidade que entra no corpo. Então estamos
começando a estar desidratados. Aqui estamos vendo outra vez um quadro de sangue e estamos vendo que tem muito pouco plasma, muito pouco espaço entre os glóbulos vermelhos. Isto é um sangue desidratado. Precisamos beber mais água para ter mais plasma. Se estamos desidratados, então isto aqui é a fase de uma pessoa desidratada. Isto produz um estresse, uma fadiga tremenda quando temos falta de água. Muitas pessoas acreditam que estão enfermas e não estão enfermas, só estão sedentes. Antes de ir ao médico ou buscar ajuda de um montão de medicamentos, beba alguns copos de água e é possível que vai melhorar a tua condição. A instituição, como se chama? A Instituição Mundial de Saúde, que é parte das Nações Unidas, eles afirmam que 80% de todas as doenças se pode evitar se nós bebemos suficiente água. Assim que beba água e pode evitar os 50% de todos os problemas de saúde que você tem. Problemas de saúde produzidos pela desidratação. Vê todas estas condições que temos aqui. E eu acredito que todos vocês já experimentaram uma, 2 ou 3 condições dessas. Asma, hipertensão, artrite, colite, acidez, obesidade, enxaqueca, diabetes, angina do peito, doença cardiovascular, dor nas costas, pressão do ventre, depressão, fadiga crônica, colesterol alto. Isso só são uma parte das doenças que produz a desidratação. Não podemos entrar ao porquê de cada um destes, porque não temos este tempo, mas aqui temos a falta de oxigênio. Ar insuficiente no corpo para funcionar corretamente. E aqui temos no quadro as células-alvo, e quando tem o centro branco, esta é uma falta de oxigênio no sangue. E a falta de oxigênio tem diferentes causas. Temos, por exemplo, insuficiente inalação. E este pode ser por enfermidades pulmonares, pode ser por ar impuro, pode ser má postura, respiração pouca, profunda, e depois também temos insuficiência de transporte, porque o ar tem que entrar e tem que ser transportado. E a ineficiência de transporte está causada por hipertensão arterial, arteriosclerose, diabetes, extremidades frias, falta de exercício, ou comer em excesso, estresse emocional e roupas apertadas. Tudo isso pode contribuir a ter deficiência de oxigênio no nosso corpo. Qual é o resultado? Os resultados são uma fermentação do açúcar nas células que vai produzir álcool, aldeídos, aminos, ésteres e outras substâncias tóxicas. E então este tipo de fermentação pode levar quase a qualquer tipo de doença. Todos os corpos reaccionam diferentes. Agora, aqui temos o famoso Dr. Heinrich Warburg. Este fisiologista e médico recebeu o Prêmio Nobel no ano 1931. E o câncer, acima de todas as demais enfermidades, tem inumeráveis causas secundárias. Mas, incluindo o câncer, só há uma causa principal. Resumindo em poucas palavras, a causa principal do câncer é a substituição
da respiração de oxigênio nas células normais do corpo por uma fermentação do açúcar. Então, quando as células estão recebendo pouco oxigênio, então não podem fermentar, não podem oxidar ao açúcar nas células e começa a fermentar. E isso quando começa a produção de todos os tóxicos que acabo de mencionar e também vai levar a produzir um câncer. Agora, para o câncer não é necessário encontrar a cura, necessita-se encontrar a causa. E se encontras a causa, terás encontrada a cura. É lógico isso. Se eu sei qual que está causando o câncer, se eu elimino esta causa, então vai se eliminar o câncer também. E por isso, o câncer e outras enfermidades crônicas são revertidas com regularidade. Muito regularmente se pode curar todas as doenças e também o câncer. Não se pode curar o câncer se já está muito avançado e se já está destruído algum órgão. Se você já não tem estômago, já não tem fígado, então já não se pode curar o câncer. Mas não é que não se pode curar o câncer, senão que você não pode viver sem o estômago ou sem o fígado. Depois, a deficiência nutricional também é uma causa primordial na nossa sociedade. E a gente que mais dinheiro tem mais deficiências também, porque estão comendo coisas que vão encher o estômago, mas não contém nutrientes. Então, não podemos produzir bom sangue. Aqui temos dois casos de desnutrição. Temos a desnutrição africana e temos a desnutrição do mundo industrial. E os dois estão igual desnutridos. Só que, logicamente, eu prefiro estar desnutrido com sobrepeso que morrer de fome por falta de alimentos. Só que o africano, aqui neste caso, não tem remédio. Mas a pessoa que vive nos países industriais sim tem remédio, só precisa comer alimentos que contêm bons nutrientes. Aqui temos algumas estatísticas que quero compartilhar com vocês, porque são muito interessantes. São dos Estados Unidos, mas eu vejo que aqui no Brasil a situação de saúde não é nada melhor que lá nos Estados Unidos. Aqui temos 1 de cada 5 americanos menores de 17 anos já tem uma enfermidade crônica. As autópsias indicam que todos os menores de 4 anos já contêm o começo de 2 problemas cardíacos graves. Todos os menores de 4 anos já têm 2 doenças, não só uma, 2 doenças graves que já estão começando. É triste como está a situação das crianças neste momento e aqui neste país é a mesma situação. A prisão de ventre é uma enfermidade nacional. Os medicamentos mais vendidos livremente nos Estados Unidos são os laxantes. Todo mundo está com problemas de digestão. Cerca de 42 milhões de americanos sofrem pressão arterial alta. Isso chega a 1/4 ou mais da população. 1 de cada 4 pessoas nos Estados Unidos neste momento está sofrendo hipertensão. 24 mil toneladas de aspirinas estão sendo tomadas ao ano só nos Estados Unidos. 24 mil toneladas, uma quantidade incrível. Mais de 5 bilhões de pastilhas para dormir se consumem anualmente. Não vamos ao banho e não podemos dormir. Algo está mal.
Temos que fazer algo diferente. E isto é a razão por todo este seminário que estamos dando aqui para explicar como evitar todos estes problemas de saúde que sofremos hoje em dia. A Academia Nacional de Ciências calcula que 60% dos cânceres das mulheres e o 40% dos cânceres dos homens se relacionam com fatores nutricionais. Os tipos de câncer mais estreitamente relacionados com o fator nutricionais são o câncer da mama e do endométrio em mulheres, e câncer da próstata nos homens e câncer gastrointestinal para os dois sexos. Tudo isto está relacionado ao que nós estamos comendo, é nossa dieta que está provocando tudo isso. A Revista Internacional de Cardiologia informou que enormes quantidades de certidões de óbito por enfermidades crônicas do coração estão relacionados positivamente, pois com o consumo de leite, sobretudo com o leite desnatado. O leite desnatado é o problema dos problemas cardiovasculares, porque o leite desnatado tem um mais alto conteúdo de proteína. E o problema do leite não é tanto a gordura como é a proteína. A revista American Journal of Clinical Nutrition informa os resultados de um estudo que envolveu homens da área da saúde entre 45 e 75 anos de idade, que foram estudados durante 8 anos para determinar a relação entre os carotenoides e o desenvolvimento de cataratas. Eles determinaram que os alimentos ricos em carotenoides reduzem o risco de cataratas. O brócolis e o espinafre foram mais associados com um menor risco de cataratas. Aqui temos, mais uma vez, as verduras que estão protegendo-nos para não sofrer doenças. A Media Awareness Network disse: nos Estados Unidos, a indústria alimentícia gasta mais de 33 bilhões de dólares por ano para anúncios de fast food, que é comida lixo. Enquanto a American Cancer Society gasta só $1 milhão ao ano para animar as pessoas a comer frutas e verduras. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Um está gastando 33 bilhões para que você vai comer McDonald's e todo este lixo, e os outros estão gastando 1 milhão. Não tem relação estes gastos, e por isso a gente está confundido, está usando alimentos que não hemos de usar. As plantas são depósitos de nutrientes. Assim que se você quer nutrientes, que há de comer? Produtos de plantas. Humanos e animais são usuários de nutrientes. Para que vamos a comer aqueles que são competidores dos nutrientes? Precisamos ir onde estão os nutrientes originais. Precisamos ir ao reino vegetal. A experiência de gatos do Dr. Pottenger. Em 1940, o Dr. Francis M. Pottenger começou um estudo de 10 anos com 900 gatos para determinar quais são os efeitos que têm alimentos processados no corpo e para examinar a propensão genética de transmitir características de doenças de geração a geração.
Os gatos foram separados em 2 grupos. Um grupo foi alimentado com alimentos crus, inteiros, e o outro grupo recebeu alimentos cozidos sem enzimas. Os gatos foram observados durante um período de 4 gerações e os seguintes resultados foram documentados pelo Dr. Pottinger. Esta experiência foi feita no ano 1940, já muito tempo atrás, são 77 anos atrás. E aqui temos o exemplo, um grupo está comendo alimentos crus e naturais e outro grupo está comendo alimentos cozidos e refinados. Isso é o que nós estamos comendo agora, porque nós estamos comendo o que está aqui disponível para o segundo grupo. E aqui temos os surpreendentes resultados. E não são surpreendentes para mim, mas se são para abrir os olhos. Aqui temos as gerações, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. Depois temos aqui o primeiro grupo, o grupo A, que recebeu carne crua e alimentos crus. A primeira geração se mantiveram sãos. Segunda geração se mantiveram sãos. Terceira geração se mantiveram sãos. Quarta geração se mantiveram sãos. Perfeito, isso é o que nós queremos experimentar. Mas aqui que temos agora o grupo B. Pasteurizado, evaporado, leite condensado, alimentos cozidos. E neste tempo, 1940, ainda não existiam toda esta comida lixo que temos agora, porque isso começou nos anos 50. Isso começou quando já tinha terminado esta pesquisa aqui. Vamos ver então, a primeira geração desenvolveram enfermidades quase ao fim da sua vida. Esta é a minha geração. Esta é a minha geração, que hoje, a minha geração se começa a enfermar ao final da nossa vida. Depois, a segunda geração desenvolveram enfermidades na metade de sua vida. Esta geração dos meus filhos. E os 2 filhos meus já têm sérias doenças. A minha filha já teve uma grande cirurgia para um tumor, porque os filhos meus não querem saber nada de saúde, porque o que o pai está dizendo não tem valor, como sempre. Então, e depois aqui temos a 3ª geração. Vê, e isto aqui, a 3ª geração, aqui começa o problema mais grande. E estes são os meninos de agora, são os meus netos. Desenvolveram enfermidades no começo da sua vida e muitos morreram antes de 6 meses de idade. Esta é a situação agora dos jovens neste momento. Por isso, nos Estados Unidos, 1 de cada 4 jovens de menos de 17 anos já tem uma doença crônica. E todos os menores de 4 anos, dos quais se fizeram autópsias, todos já têm 2 doenças sérias do coração. E esta é a situação agora. E agora, a geração de agora, eu estou predizendo que é a última geração. Já não vamos a ter mais gerações. Se Cristo não volta na geração dos jovens de agora, então ele não vai encontrar a ninguém vivo aqui na terra, porque todos estamos vivendo igual como este grupo B de gatos. Estamos comendo cozido, refinado e tudo o que não tem nutrientes. E então, aqui está o resultado da 4ª geração. Não se produziu a 4ª geração, seja porque os gatos adultos da 3ª geração eram estéreis ou porque os gatos da 4ª geração foram abortados antes de nascer. Assim que não existe nenhuma 4ª geração. E isto é muito,
muito interessante. E por isso acredito que Cristo já voltar em breve, porque senão não vai encontrar gente viva aqui no mundo. Estudo de gatos potens já dá uma ideia do porquê as crianças de hoje estarem sofrendo das enfermidades degenerativas que antes se apresentavam apenas em pessoas de 50 anos ou mais. O que é alarmante sobre esse estudo é que os níveis de saúde pioram progressivamente com cada geração. As 4 gerações dos gatos foram observados por mais de 10 anos. Agora, se nós queremos fazer um estudo assim com pessoas, então seriam necessários aproximadamente 20 anos para observar uma geração de seres humanos, o que levaria a mesmo estudo a durar 80 anos. Não está feito nenhum estudo assim, mas não existe nenhum estudo deste tipo com humanos. Mas é fácil observar que existe um enorme aumento das enfermidades do coração, o câncer e a artrite e as enfermidades autoimunes nos últimos 80 anos. No entanto, existe uma diminuição das enfermidades infecciosas e que nos permite viver um pouco mais de tempo. E isto temos de lembrar isso. Nós, neste momento, vivemos mais porque já não temos tantas doenças ou mortes por contaminação por falta de higiene, porque os médicos aprenderam da higiene e nós todos vivemos uma vida mais higiênica e por isso vivemos mais tempo. Vejamos este estudo um pouco mais de perto. Os gatos de segunda geração perderam sua agilidade de girar no ar quando lançados de costas. Se tornaram violentos e ferozes, passaram a se odiar e atacar uns aos outros. Isto também é um sintoma que estamos experimentando neste momento nas nossas crianças. As crianças de agora são muito agressivas e lá nos Estados Unidos todo tempo estamos ouvindo de pessoas, de estudantes que chegam à escola para matar muitas pessoas. E para obter um resultado que nunca tivestes, tens que fazer as coisas que nunca fizestes. Assim que, até agora, a maioria da gente não ha feito nenhuma mudança no seu estilo de vida. É o que eu estou recomendando. E são instruções que o mesmo Criador nos deu para que fazemos, porque todas as recomendações que eu dou estão basadas na Bíblia e o Espírito e profecia. E se nós vemos as mudanças que precisamos fazer, ficamos assustados, porque acreditamos que isso é impossível, que não pode ser. Sim, mas se você quer obter resultados que nunca tiveste, então tens que fazer coisas que nunca fizestes. E se para ti fazer tudo isso é difícil para ti, então vem a visitar-nos nos Estados Unidos, onde temos esta instituição de vida saudável. Este é o edifício principal aqui. Estamos como a 3 horas ao sul-oeste de Chicago. Aqui estamos de inverno, a árvore não tem folhas. E isto aqui todos são os diferentes edifícios que nós temos. Isto é a entrada pela parte de atrás. Aqui temos dos dormitórios, aqui um refeitório, uma sala para estudar, outra sala para estudar. Isto é a entrada principal à instituição. Isto é a sala de espera na recepção.
Aqui temos outro quarto de hóspedes. Este é um refeitório, este é o mesmo refeitório aqui. E estes são é uma pequena ideia do que nós temos lá nos Estados Unidos. Temos um casal lá que está manejando isso muito efetivamente. E a minha esposa e eu estamos neste momento aqui em Brasil fazendo palestras e treinando médicos missionários. Eu espero que você vai ser parte de este seminário que vamos a ter aqui, que pode ver todas as gravações que nós fizemos e espero que isso te vai ajudar para fazer as mudanças que nunca fizeste na tua vida. E se logra te fazer tudo isso, então vai a ter uma vida mais saudável e mais alegre, com mais opções para servir a Deus e a teu próximo. Que Deus te abençoe e nos vemos a próxima.